A Casa da Floresta, capítulo final 30. Quando Caillan recobrou os sentidos, soube que devia ter ficado inconsciente por um bom tempo, pois sua roupa estava ensopada. O que a despertou foi o ruído de uma carroça pulando sobre os buracos da estrada. Na carroça havia 4 ou 5 homens bem armados, com porretes, e 2 guardas robustos caminhavam alguns passos à frente, carregando tochas. Será que tinham afugentado seus atacantes? Algo devia tê-los assustado, pois ela não fora violada depois do seu agressor tê-la atingido. Caillan conseguiu erguer-se, embora o esforço a fizesse sentir como se o alto da sua cabeça fosse cair. Viu alguns corpos estendidos ao redor, e um fedor de carne queimada chegou ao seu nariz mesmo através da chuva. Um dos homens que levavam as tochas a viu e recuou. A senhora é um fantasma? Não nos faça mal. Eu lhe dou a minha palavra de que não sou um fantasma, Caillan disse com a voz mais firme que conseguiu. E sim uma sacerdotisa do templo do País do Verão, abandonada aqui depois de um ataque de bandidos. Agora podia ver a sua liteira caída de lado, os 2 jovens sacerdotes estendidos do lado, com as gargantas cortadas, suas gargantilhas roubadas, olhando para o céu com os olhos vazios. Caillan contemplou-os consternada, e então olhou para os corpos enegrecidos em volta dela e compreendeu que tinha sido impotente, mas os deuses não. Ela preferia ter salvo os 2 jovens, mas pelo menos haviam sido vingados. Aonde a senhora estava indo? Perguntou o fazendeiro do alto da carroça. Ela controlou a sua voz com esforço, afastando-se dos homens mortos. Para a Casa da Floresta, perto de Deva. Ah, então está explicado. Ouvi dizer que uma das legiões ainda está lá, e as estradas são patrulhadas. Hoje em dia ninguém põe o nariz fora de casa por aqui sem um par de guarda-costas. Será uma boa coisa quando tivermos um novo imperador e conseguirmos de novo alguma proteção. Caillan ficou surpresa, pois o homem falava a língua bretã como se fosse um nativo. Isto mostrava até que ponto a Britânia havia se tornado romana, pois até os nativos lamentavam a falta de um imperador. Estou vendo que mataram o seu guarda-costas, senhora, falou o homem que guiava a carroça. A senhora tinha escravos para carregar sua liteira? Se tinha, não tem mais. Sem dúvida devem ter fugido. Ele levou a carroça até onde ela estava e parou, olhando para os corpos dos Bolcaldir. Tornou a olhar para ela e fez um sinal antigo de reverência. Minha senhora, estou vendo que os deuses a protegem. Estamos indo para o outro lado, mas a levaremos até a próxima aldeia, onde poderá conseguir carregadores de liteira e guardas. Ele a ajudou a subir na carroça e enrolou-a num cobertor seco. Alguns dos seus homens colocaram os corpos dos jovens sacerdotes atrás da carroça. Caillan, encolhida no seu casaco e debaixo da cobertor grosseiro do fazendeiro, refletiu tristemente de que agora em diante aproveitaria ao máximo o que esses homens pudessem oferecer-lhe, para nenhum poder na terra faria com que chegasse à Casa da Floresta antes de Samhain. Gaius ficou surpreso ao encontrar a estrada do sul de Deva cheia de outros viajantes. Demorou alguns momentos para lembrar-se de que deveriam estar se dirigindo para o festival, mas os olhares que recebeu ao passar por eles não foram amigáveis. E após algum tempo achou mais prudente sair da estrada e tomar um atalho através das colinas, de modo a poder chegar à Casa da Floresta, vindo da direção da ermida do Padre Petrus. Um vento frio fazia os galhos nus rangerem como ossos, embora tivesse parado de chover. Samhain era a festa dos mortos. Os romanos consideravam aquele dia de mau presságio. Bem, pensou para ele, não havia dúvida de que era, mas não pensou em voltar. Tinha entrado num estado de espírito fatalista, que o fazia lembrar dos seus tempos de legião, a aceitação melancólica que às vezes ocorre antes de uma batalha, quando a sobrevivência é menos importante do que a honra. Não tinha certeza se ainda possuía alguma honra depois dos últimos dias, mas iria redimir-se custasse o que custasse. Enquanto cavalgava, a beleza da floresta no outono comoveu
apesar ou talvez por causa do seu humor melancólico. Gaius percebeu então que no ano anterior tinha aprendido a amar esta terra. Não importa quem triunfasse no atual conflito, não voltaria a Roma. Por mais que tentasse compreender as ambições de Marcellus, jamais havia se ajustado completamente ao mundo de seu pai, e no entanto era romano demais para não se sentir um impostor no meio das tribos. Mas as árvores não o desprezavam, por ser um bárbaro, e nem as pedras o odiavam, por ser um conquistador. Na paz da floresta, Gaius sentia-se em casa. Viu fumaça saindo da cabana de Padre Petrus e pensou por um momento em entrar, mas o lugar o fazia lembrar Senara. Gaius achou que não suportaria aquela lembrança e tinha certeza de que não seria capaz de controlar seu gênio, e o padre viesse com algum dos seus chavões religiosos. Ele supunha que seus legionários errantes estariam se escondendo em algum lugar, esperando pelo anoitecer. Amarrou o cavalo bem frouxo para que pudesse soltar-se caso não voltasse logo, e começou a caminhar cautelosamente em volta do prédio, mantendo-se na mata que margeava a clareira. Já começava a anoitecer quando viu movimento nos arbustos à sua frente. Cauteloso com um gesto, avançou 2 soldados. Estavam agachados sob as avaleiras. Haviam jogado dados para passar o tempo e agora estavam ponderando se deveriam ou não acender uma fogueira. Flavius Macro, Gaius exclamou no seu melhor tom de comandante. Automaticamente o homem se perfilou. Depois olhou de volta assustado. Quem é que... O segundo homem estava com a mão sobre a espada. Gaius pisou com força num galho para avisá-lo e deixou que o resto da luz do dia caísse sobre ele. É Gaius Marcellus, disse Macro. Senhor, o que está fazendo aqui? Eu acho que cabe a mim fazer-lhe esta pergunta, respondeu Gaius, soltando a respiração. Em Deva já sabem que vocês se ausentaram. O que acham que irá acontecer se souberem que vieram para cá? O rosto do homem ficou cinzento. O senhor não diria nada, não é, senhor? Gaius fingiu hesitar até os homens tremerem, depois deu de ombros. Bem, não sou o comandante de vocês. Se partirem agora, não terão muitos problemas. Não com toda a confusão que está havendo na cidade. Senhor, não podemos fazer isto, disse o outro homem. Logos ainda está lá dentro. Gaius sentiu o coração afundar. Vocês não podem ajudá-lo ficando aqui, falou equilibradamente. Saiam, isto é uma ordem. Farei o que puder pelo seu amigo. Sua tensão diminuiu um pouco ao vê-lo se afastando no meio das árvores, mas um único legionário já era demais se o encontrasse onde ele não podia estar de jeito nenhum. Movendo-se como se estivesse liderando uma patrulha da fronteira, Gaius esgueirou-se até o muro. Devia haver um portão por ali em algum lugar. O muro era mais um símbolo de separação do que um mecanismo de defesa. A mão dele tocou a maçaneta e a porta abriu-se para o espaço que tinha visto seu filho jogando bola. Senara havia falado um bocado sobre a vida dela ali. O prédio grande diante dele devia ser a casa das donzelas. Havia um lugar escuro atrás da cozinha que pareceu-lhe ser um bom posto de observação. Esgueirou-se até lá. Alguém já havia pensado nisso quando se ajoelhou. Tocou em alguém. Houve um grito e uma breve luta antes que Gaius conseguisse segurar o homem, cobrindo-lhe a boca com a mão. Longus? Ele murmurou. O homem assentiu vigorosamente com a cabeça. A aposta não está mais valendo. Os seus companheiros já foram embora e é melhor que você faça o mesmo. Longus respirou e depois tornou a balançar a cabeça, e Gaius deixou-o ir. Mas quando o homem estava cruzando o pátio, uma porta se abriu e a luz de um lampião derramou-se no chão. Longus ficou imóvel como uma lebre acuada. Corra, seu idiota! Gaius sussurrou nas trevas. Longus pulou o portão, mas de repente o lugar ficou cheio de homens vestidos de branco. Sacerdotes druidas, pensou Gaius. O que estariam fazendo ali? O seu esconderijo seria descoberto em um instante, pois estavam trazendo tochas. Começou a se esgueirar em volta do prédio. Alguém praguejou em bretão atrás dele, e ele se virou instintivamente empunhando a espada.
O homem gritou quando a lâmina o atingiu, e os outros vieram correndo em direção a ele. Gaius lutou o melhor que pôde e supôs que ter feito algum estrago pela brutalidade com que o surraram e chutaram após terem-no derrubado. Bem, filha, está preparada para o festival? Bendegide, vestido com a capa ritual de pele de búfalo e os adornos de ouro de arquidruída por cima da sua túnica de lã branca, tinha uma aparência magnífica, mas o coração de Eilan encolheu-se quando ela respondeu à sua saudação. Estou pronta, disse calmamente. As donzelas tinham vindo prepará-la, como faziam antes de todo o festival. Pela última vez, seu coração gritou enquanto elas a banhavam e arrumavam a guirlanda sagrada em sua testa. Pelo menos iria ter com a deusa limpa e santificada. Por um momento, ele se apoiou no seu bastão olhando para ela. Depois fez um sinal para os sacerdotes e as mulheres os deixarem a sós. Ouça, filha, não há mais necessidade de dissimular. Contaram-me que Ardanos costumava vir aqui e usar seus truques para forçar a sua vontade. Sinto muito tê-la acusado de nos trair. Eilan manteve os olhos baixos com medo que ele pudesse ver a raiva em seu olhar. Por 13 anos havia sido suma sacerdotisa, senhora da Casa da Floresta, a mulher mais respeitada do país, porque ele estava falando como se ela ainda fosse uma criança. Mas este era o pai amoroso que um dia havia dito que preferia vê-la afogada e casada com um romano. Ela não podia antagonizá-lo na confusão. Senara e Lia só tinham conseguido deixar a Casa da Floresta com Gawain de tarde. Tinha que ganhar tempo para que elas se afastassem o bastante. No mesmo tom neutro, ela perguntou: O que você quer de mim? Os romanos estão se destruindo. Ele deu um sorriso selvagem. Nós nunca teremos uma ocasião melhor para nos rebelarmos contra eles. Esta é a época do massacre, quando as portas entre os mundos se abrem. Vamos invocar Catbovda. Erguer os espíritos dos nossos mortos contra eles. Erguer as tribos contra Roma, filha, conclamá-las à guerra. Eilan conteve um arrepio. Por mais que houvesse censurado, Ardanos, o seu avô, era um homem sutil, nunca tão cego por seus próprios sonhos que não pudesse ter convencido se visse outro caminho. Seu pai era muito mais perigoso, porque sacrificaria tudo aos seus ideais inflexíveis. No entanto, para se manter em segurança, tudo o que tinha a fazer era concordar com ele. Então sentiu a têmpora latejar e se lembrou que o que quer que fizesse não seria por muito tempo. Pai, ela começou, Ardanos interpretava as minhas respostas da maneira que queria, e suponho que você fará o mesmo, mas você não compreende o que é o trânsito sagrado e como a deusa se manifesta. Ele ouviu um tumulto do lado de fora e percebeu que ele não estava mais escutando. A porta foi violentamente aberta e sacerdotes descabelados com o sangue nas vestes abriram caminho no meio da multidão, arrastando algo que havia sido um homem. O que é isto? Eilan colocou toda a autoridade que muitos anos lhe haviam ensinado na voz e a confusão cessou. Um intruso, senhora, disse um dos sacerdotes. Nós o encontramos do lado de fora da casa das donzelas. Havia outro homem, mas ele escapou. Ele matou Dinan. Ele devia estar atrás de uma das sacerdotisas. Mas de qual delas? Desta vez foi o arquidruída quem quebrou o silêncio batendo no chão com o bastão. Quem é você, homem? O que está fazendo aqui? Eilan fechou os olhos esperando que ninguém notasse que a túnica rasgada do homem era feita de bom pano romano. Mesmo sujo de sangue e poeira, ela reconheceu Gaius, mas também ninguém mais o reconhecesse se ela não dissesse nada. Será que ele veio aqui atrás da Senara ou de seu filho? Não o reconhece, senhor druida? Dieda adiantou-se. Eilan estremeceu com o tom da sua risada. Bem, talvez não esteja muito bonito agora. Os seus homens caçaram um belo porco para o nosso banquete. Se olhar, verá a cicatriz que o tombo do poço do javalis deixou no seu ombro.
Bendegide deveria ter sido seu pai, pensou Elan histericamente. E Ardanos o meu. Eles levantaram a cabeça do prisioneiro e por um momento o olhar dele encontrou seu olhar horrorizado. Depois ele tornou a desmaiar. Você! A voz de Bendegide era um misto de espanto e fúria. Você já não causou bastante mal a mim e a minha família para nos perturbar agora? De repente sua expressão mudou. Bem, não tornará a nos incomodar. Jeda, mostre aos meus homens onde poderão banhá-lo e cuidar de suas feridas. Mas não o desamarre de forma alguma. Garrick e Vedras apontou para os druidas mais velhos. Precisamos conversar. O resto de vocês, deixem-nos a sós. Os sacerdotes arrastaram Gaius para fora e o aposento esvaziou-se. Elan recostou-se na sua cadeira, imaginando se a dor que sentia na barriga era um eco do latejar da sua cabeça ou medo. Estou vendo que você conhece o homem, disse Vedras, o mais velho, um dos druidas que haviam ficado. Quem é ele? O nome dele é Gaius Marcelo Severus, o jovem, rosnou Bendegide. O filho do prefeito, exclamou Garrick. Você acha que ele veio atrás de uma das sacerdotisas, como estão dizendo? Não importa por que veio, disse Vedras. Precisamos tirá-lo daqui. Os casacos vermelhos nos negariam o direito de punir até mesmo um legionário comum. Só os deuses sabem o que farão conosco por termos postos as mãos no filho de um comandante. Realmente, Bendegide sorriu matreiramente. Mas não acredito que o seu próprio povo saiba onde ele está. E ninguém aqui sabe o nome dele, nem mesmo que é um romano, exceto Jeda e nós. Então pretende matá-lo secretamente? Não secretamente. O olhar de Bendegide ardia com uma chama. Vocês não compreendem? Um homem desses cair em nossas mãos é um sinal dos deuses. Deixem que a morte dele ao menos sirva para alguma coisa. Nós jamais encontraremos outra oferenda mais nobre. Ele se virou para Garrick. Vá dizer aos homens que estão guardando o prisioneiro para vesti-lo com as roupas mais finas que puder encontrar. Elan sentiu arrepiarem-se os pelos de seus braços. Uma imagem do rei do ano, caminhando pela feira de Beltane, veio-lhe à cabeça. Coroado com uma guirlanda de flores e vestido com uma túnica bordada. E se os romanos souberem? Perguntou Vedras. É verdade, o ódio deles será terrível, disse o arquidruído triunfante. Tão terrível que mesmo aqueles que pedem a paz agora não terão escolha a não ser seguir-nos na guerra. Por um longo momento, o outro druida ficou olhando para ele. Então concordou com a cabeça e saiu junto com Garrick. Você sabia que Gaius viria aqui? Elan, Bendegide perguntou quando ficaram a sós. Você vem se encontrando com este monstro? Não, ela murmurou. Juro pela deusa. Acho que não faz diferença que eu acredite em você ou não, o arquidruída resmungou. Toda a verdade será testada no fogo de Samhain. Vejam, a sacerdotisa sagrada se aproxima, as ervas sagradas estão em sua coroa. Os sacerdotes estavam cantando, mas esta noite havia mais versos em seu hino com palavras diferentes. Guerra, guerra, que as florestas bretãs tenham um guerreiro em cada árvore, assim como os lobos famintos atacam as ovelhas. Não obrigaremos os romanos a fugir. Gaius gemeu, mas a ponta de uma lança o obrigou a avançar. Se ao menos aquela bruxa não o tivesse identificado, Marcellus iria sofrer ao saber da morte do filho, mas ficaria envergonhado quando as circunstâncias forem conhecidas. Como ele podia ter sido tão desastrado, provocando justamente o incidente que tinha querido evitar? Ele não tinha nem mesmo conseguido salvar aqueles que amava. O único fio de esperança é que não tinha visto nem Senara nem o menino em lugar nenhum. A estrada que levava à colina das donzelas nunca parecera tão íngreme. Tinha gostado muito mais da última vez que estivera lá, pensou com amargura, com uma arma na mão e um destacamento de cavalaria atrás dele. A roupa bordada arranhava os seus ferimentos e a guirlanda sagrada picava sua testa. Eles o haviam lavado e dado a ele uma bebida que clareou sua cabeça, mas Gaius não tinha nenhuma ilusão acerca da sorte que o esperava. No alto da colina, podia ver o clarão de uma enorme fogueira.
Lembranças de um tempo anterior à sua entrada no mundo de seu pai estavam voltando com uma clareza assustadora. Os Silures haviam sacrificado um dos seus próprios príncipes naqueles últimos dias, antes que os romanos os esmagassem inteiramente. O homem era um dos seus tios, com os dragões sagrados tatuados nos braços. A mãe de Gaius tentou esconder seu filho meio romano, mas ele viu levarem o rei do ano. Ele estava sorrindo, achando que a sua morte iria ajudar o seu povo. E em nome de quê? Ele pensou, irei morrer? E então chegaram no alto da colina. Um círculo de sacerdotes o cercou mais adiante. Gaius viu um mar de rostos, severos ou radiantes ao ouvirem a canção dos druidas. Será que Eilan estaria triste ou contente em vê-lo ali? Ele gostaria de poder ver o rosto dela sob o véu. Eilan estava em pé ao lado do pai, com Dieda e 2 outras sacerdotisas atrás dela. Pela primeira vez, imaginou se ela também não seria uma prisioneira. Ela o rejeitara. Parecia-lhe que devia estar contente com a queda dela. Mas nem mesmo o perigo que corria causava-lhe tanto medo quanto o dela. Destruam todos eles. Vinguem a nossa vergonha. Deixem que seja iniciada a matança. As tropas romanas sucumbirão fileira a fileira, do mesmo modo que o milho é ceifado pela foice. A cantoria terminou e os tambores silenciaram, mas um murmúrio varreu a multidão e Gaius soube que aquela era apenas uma pausa da tempestade. Filhos de Dom, o arquidruida gritou, esta é a véspera de Samhain. É um tempo de mudanças. O ano novo está começando e uma nova era para essa terra. Deixem que as mudanças dessas estações levem embora os romanos que arruinaram a Britânia. Esta noite nós homenagearemos os deuses da guerra com um sacrifício. Mas precisamos purgar nossos exércitos de todos os ofensores. Traidor, ele virou-se para Gaius. Nós podemos tornar a sua morte fácil ou difícil. Diga-nos o que veio fazer em Vernemeton. Mate-me se quiser, mas não faça perguntas tolas, Gaius disse com a voz rouca. Eu direi apenas que não vim fazer mal a ninguém aqui. Talvez não tivesse vivido bem, mas pelo menos podia morrer com dignidade. Você estava em solo sagrado, onde nenhum homem, exceto os druidas, pode entrar. Seduziu alguma das nossas donzelas? Qual delas veio buscar? Gaio sacudiu a cabeça e prendeu a respiração, quando a ponta de uma lança penetrou-lhe na carne. Teve uma sensação de calor e sentiu o sangue escorrendo. Era Rian, Tanais, Bethok. A litânia continuou. Para cada nome, tornavam a espetá-lo. Ele tentou uma vez atirar-se contra a lança, mas seus captores sabiam o que estavam fazendo e o mantiveram imóvel. A perda de sangue e os maus tratos o estavam deixando zonzo. Em breve, pensou, vou desmaiar, e então não importa o que eles farão comigo. Senara. Ao ouvir este nome, Gaius estremeceu involuntariamente. Imediatamente tentou disfarçar a sua reação, mas ninguém estava olhando para ele. Eilan havia dado um passo à frente e erguido o véu. Parem! Ela disse com clareza. Eu posso dizer-lhes quem o romano veio buscar. Fui eu. O que ela está dizendo? Gaius olhou para ela horrorizado. Então entendeu que ela devia estar tentando proteger Senara e talvez a criança. Neste momento tinha uma beleza divina. Em comparação à promessa da beleza de Senara, era uma estrela ofuscada pela majestade da lua cheia. Como acontecera algumas vezes no momento imediatamente anterior à batalha, Gaius viu seu próprio coração com uma terrível clareza. Ele gostava de Senara, mas seu desejo por ela não era amor. A mulher, mais jovem, tentara apenas recuperar a Eilan, que havia conhecido, a donzela que o tempo e os erros que cometera haviam colocado para sempre fora do seu alcance. No silêncio horrorizado, o único som era o crepitar do fogo. Por um instante, alguma emoção poderosa contorceu as feições do arquidruida.
Depois ele a controlou e olhou de Eilan para Gaius. Pelo seu bem e o dela, dê-me sua palavra de honra de que isto é verdade. Verdade. Por um momento a palavra não teve nenhum significado. Dividido entre Roma e Britânia, nem mesmo sabia quem era. Como podia saber a quem amava? Vagarosamente Gaius ergueu o corpo e seus olhos encontraram o olhar claro de Eilan. Os olhos dela pareciam estar perguntando algo. Com isto, toda a atenção o abandonou junto com um profundo suspiro. É verdade, disse baixinho. Eu sempre amei Eilan. Por um momento, Eilan fechou os olhos, tonta de felicidade. Gaius a havia compreendido, mas não falara apenas pelo bem de Senara. Ela vira aquele olhar, aquela expressão de deslumbramento, apenas mais uma vez em seu rosto quando ele a tomou nos braços naquela festa de Beltânia há muito tempo. Então vem nos traindo o tempo todo? Bendegide perguntou, entre dentes, falando perto do ouvido dela. Estava mentindo quando jurou que ele não a havia tocado? Ou isto começou mais tarde, depois de que já era uma virgem consagrada ao templo? Ele lhe tem ensinado as mentiras romanas junto com as palavras de amor e a traição com suas carícias? Você se deitou com ele em solo sagrado ou no bosque sagrado? Ela podia sentir a fúria de seu pai, mas parecia vê-lo através de uma parede de vidro romano. No fim, tudo havia se tornado simples. Ela já estava vivendo sob sentença de morte e tinha encarado os seus terrores. Agora que a hora havia chegado, não sentia medo algum. Eu só me deitei com o rei sagrado uma única vez, disse calmamente, como era do meu direito nas fogueiras de Beltane. O que está querendo dizer? Mielin exclamou atrás dela. Foi Dieda que foi mandada embora. Foi Dieda quem teve um filho. Não foi não. As dúvidas cessaram quando Dieda correu para o lado do arquidruída. Eles me fizeram concordar com o embuste. Tomei o lugar dela enquanto se ausentou para ter o bebê, e quando voltou, foi a mim que eles exilaram. Ela tem reinado desde então sobre a casa da floresta como se fosse tão casta quanto a lua, mas era tudo uma mentira. Mas sempre servia a deusa e não aos romanos, Eilan gritou, perdendo a compostura debaixo da ameaça ao seu filho. Viu a fúria substituindo as indagações nos olhos de Bendegide, quando ele se virou para ela. O povo se aproximou tentando ouvir. Vozes elevaram-se em dúvida ou condenação. Rumores de problemas entre os romanos o haviam transformado em material inflamável, que qualquer centelha poderia incendiar. Se ela apelasse para ele, será que provocaria a própria catástrofe que sofrera tanto para evitar? Porque eu deveria acreditar em você, bruxa? Rosnou seu pai. A sua vida toda foi uma mentira. Ele ergueu a mão para atacá-la. Uma forma gigantesca precipitou-se no meio dos druidas. Ru, com seu porrete levantado para defendê-la pela última vez. Mas havia mais sacerdotes correndo no meio deles. Antes que Ru conseguisse atingir Bendegide, lâminas de bronze faiscaram sob a luz do fogo. Tingiram-se de vermelho e tornaram a atacar. Os druidas continuaram atacando e Ru, ainda lutando para chegar ao lado dela, caiu sem dar um grito. Ru seria capaz de atacar o próprio arquidruída se ele me ameaçasse. Ela pensou abobalhada e no fim tinha mesmo feito isso. Levem-no daqui, Bendegide respirava com dificuldade. Ele era um tolo. Virou-se abruptamente e agarrou Eilan pelo braço. Se você fosse sincera, eu teria pedido que invocasse a deusa para nos abençoar, mas em vez disso, você será oferecida a ela em sacrifício. Por que isto deveria assustar-me? A minha vida tem sido um longo sacrifício, pensou Eilan, enquanto seu pai a arrastava pelo meio do círculo até onde estava Gaius. Houve um murmúrio por parte do povo neste momento. Alguns daqueles que haviam ouvido as acusações queriam o sangue dela imediatamente. Outros achavam que era um sacrilégio pôr as mãos na suma sacerdotisa, qualquer que fosse seu crime. Eilan, você me perdoa? Gaio disse em voz baixa. Nunca fui digno do seu amor. Você queria que eu fosse o seu rei sagrado, mas sou apenas um homem comum. Ela se virou para olhar para ele
e viu uma nobreza em seu rosto machucado que jamais havia visto antes. Desejou poder tomá-lo nos braços, mas os sacerdotes a estavam segurando e ela compreendeu que ele não precisava disso. Ela não viu mais a criança perdida que antes estava sempre presente em seus olhos. Ele a encarou sem fraquejar, finalmente, em paz consigo mesmo. Eu vejo um Deus em você, Eilan respondeu impetuosamente. Eu vejo um espírito que jamais morrerá. Nós fizemos o que tínhamos que fazer, e se não o fizemos tão bem quanto desejaríamos, o objetivo da senhora foi cumprido do mesmo jeito. Com certeza nos será concedido caminhar juntos na terra do verão por algum tempo antes de tornarmos a voltar. Você o chamou de rei sagrado, disse Bendegide roucamente, e é como tal que ele vai morrer. Vagarosamente, ela viu a aceitação grave que havia sustentado Gaius transformar-se numa espécie de deslumbramento. Ele continuou a contemplá-la enquanto eles colocavam a corda em volta de seu pescoço e começavam a apertá-la. Mas antes que a espada penetrasse no meio das suas costelas, seus olhos perderam o foco, fixados para sempre em algo além deste mundo. O sangue ainda jorrava do seu peito quando o carregaram para o fogo. Diga-me, sacerdotisa, que presságios lê nesse sacrifício? Eilan desviou os olhos das chamas e encarou seu pai, e algo no rosto dela o fez dar um passo para trás, embora ela não se tivesse movido. Eu vejo sangue real que santifica o solo, disse com a voz calma. Neste homem estavam misturadas as sementes de Roma e da Britânia, e você as uniu para sempre na terra ao entregá-lo ao fogo sagrado. Eilan respirou profundamente. Sua cabeça estava martelando de tal forma que ela mal podia ver, mas isso não tinha mais importância. A última coisa que havia desejado ver neste mundo era a glória nos olhos de Gaius. Houve um rugir em seus ouvidos. Ela sentiu o transe tomando conta dela, embora não tivesse bebido as ervas sagradas, e ouviu soar uma voz que não era sua. Ouçam-me, homens do Cornovi e dos Ordovites e de todas as demais tribos, pois esta é a última vez que uma sacerdotisa irá fazer uma profecia do alto desta colina sagrada. Escondam as suas espadas, ó guerreiros, e larguem as suas lanças, pois só depois que a 9ª geração tenha nascido e morrido é que as águias romanas partirão. E depois que elas tiverem voado, aqueles que carregaram o seu sangue e o delas juntos serão deixados para defender esta terra. Você está mentindo. Você tem de estar mentindo. A voz de Bendegide partiu-se. Você traiu seus votos. Eilan se viu caindo de volta ao seu corpo. A dor martelou-lhe as têmporas, mas ela sacudiu a cabeça. Não traí, pois Gaius foi o rei do ano. Você mesmo fez com que fosse assim, e portanto o meu amor por ele não foi nenhum pecado. Bendegide oscilou, o rosto contorcido com a agonia de um homem que vê todas as suas certezas desmoronando. Se o que você diz é verdade, gritou, deixe que a deusa nos dê um sinal antes que eu a entregue viva ao fogo. No momento mesmo em que ele falou, Eilan teve a impressão de ouvir um enorme trovão roncar em sua cabeça. Estatelada pelo peso dele, ela o viu caindo de joelhos. Seu pai estendeu a mão, mas ela estava escorregando por um longo túnel que a afastava dele. As batidas do seu coração eram um tambor silenciando, então cessaram subitamente e ela se libertou. Então a deusa me fulminou, afinal de contas, Eilan pensou com uma estranha clareza. Mas foi a sua misericórdia e não a sua ira. Lá embaixo, ela podia ver as pessoas se debruçando sobre o seu corpo imóvel. Este era o fim que havia esperado, desde que se entregara a Gaius. Mas o adiara pelo tempo necessário para construir uma ponte entre seu povo e o dele. 2 dos druidas estavam amparando seu pai. Ele ainda estava gritando, mas o povo se afastava dele com os rostos assustados, começando a descer a colina. Ela viu os sacerdotes erguerem a carne que ela havia abandonado,
e levara para a pira onde o corpo de Gaio já estava queimando. Então ela se afastou desta luz menor para a luz radiante que se abria diante dela, mais brilhante do que o fogo, mais linda do que a lua. Epílogo. Kailian fala. Quando cheguei na casa da floresta na noite seguinte, todas as fogueiras de Samhain estavam apagadas e só restavam cinzas. Levei algum tempo até encontrar alguém que pudesse fazer um relato coerente do que havia acontecido. Mielin não fora vista. Algumas pessoas achavam que havia morrido tentando proteger Eilan. Eilidith morreu durante a luta que se seguiu ao sacrifício. Dieda também estava morta. Jazia no santuário e estava claro que perecera por suas próprias mãos. Não se podia, evidentemente, conseguir um relato articulado de Bendegid, e exceto por aqueles druidas que haviam permanecido para cuidar dele, o clero tinha se espalhado. Da mesma forma, graças aos deuses, os guerreiros que se haviam reunido para o festival, mas verifiquei que as pessoas que ficaram lá estavam ansiosas por me obedecer, pois eu era o que elas tinham de mais próximo a uma suma sacerdotisa. Andei no meio do tumulto, dando ordens com uma calma que me estarreceu, pois não ousei dar vazão a uma tristeza que poderia mostrar-me incontrolável. No entanto, tinha que haver algum sentido em tudo aquilo. Uma vida ou uma morte não pode ser desperdiçada. No dia seguinte, acordaram-me com a notícia de que um grupo de romanos solicitava uma entrevista com a suma sacerdotisa. Saí e vi Marcelo Severus com o seu secretário atrás dele, e outro homem que disseram ser seu pai da esposa romana de Gaius, montados a cavalo sob um céu choroso de outono. Fiquei impressionado pelo fato dele ter ido até ali sem um destacamento de soldados para protegê-lo, mas seu filho também havia sido bastante corajoso no fim. Foi difícil encarar Marcellus, sabendo a resposta à pergunta que ele não ousava fazer-me, e compreendendo que eu jamais poderia contar-lhe como o filho havia morrido. Nesta altura, os boatos mais espantosos percorriam o país. Gaius havia morrido como um rei do ano bretão, e embora alguns pensassem que fosse romano, as únicas pessoas que sabiam seu nome tinham um motivo muito forte para ficarem caladas. Os romanos podiam estar desorganizados, mas ainda tinham força suficiente para afogar o país num mar de sangue se encontrassem provas de que um oficial romano fora sacrificado naquela colina. Mas é claro que não havia nenhum corpo, apenas uma pilha de cinzas misturadas com as brasas da fogueira de Samhain. Quando estavam indo embora, Marcellus virou-se para mim e vi que ainda havia um resto de esperança em seus olhos. Havia um menino morando na casa da floresta, disse. Chamavam-no de Gawain. Acredito que ele é meu neto. Você pode me dizer onde está agora? Desta vez, pelo menos pude responder sinceramente que não sabia, pois Gawain não era visto desde a véspera de Samhain, o dia em que sua ama e Senara também haviam desaparecido. Pois foi só 3 dias depois que Senara voltou, esgueirando-se seu rosto jovem abatido de tanto chorar, acompanhada de um rapazinho magricela que olhava em volta de si com olhos assustados. Ela morreu por minha causa, Senara soluçou ao me contar o que havia acontecido com ele. Ela condenou a si mesma para salvar a mim e ao seu filho. Minha garganta estava doendo, mas me obriguei a falar calmamente. Então o sacrifício dela não foi em vão. Você fará os votos e servirá a deusa no lugar dela, agora que ela se foi? Eu não posso, gemeu Senara. Seria um pecado, pois sou uma nazarena. O padre Petrus está se mudando para Deva. Ele me deixará ficar como sua ermida, e passarei o resto dos meus dias em oração. Pisquei os olhos, pois subitamente pareceu-me ver aquela pequena casa da floresta cercada de muitas outras. Mais tarde pensei, outras eremitas mulheres se reuniriam de volta dela. E o que vi então realmente aconteceu, pois essa foi uma das primeiras irmandades religiosas que agora servem ao povo como a Casa da Floresta servia na época. Mas isto só aconteceu muitos anos depois. Será que Eilan pôde prever que isto iria acontecer? De qualquer maneira, a jovem cumprira o seu papel. Senara podia recusar-se a se tornar suma sacerdotisa de Vernemeton, mas em certo sentido ainda era a herdeira de Eilan.
Você pode entregar Gawain ao avô dele? Senara perguntou. Não poderei mantê-lo comigo depois que tiver me tornado cristã. Qual deles? Pensei, e então compreendi que não gostaria de entregar o menino a nenhum daqueles homens, ambos aprisionados pelo ódio de um passado moribundo. Gawain. Olhei para ele e vi uma criatura que não era nem romana nem bretã, nem menino nem homem, parada no limiar da possibilidade. No fim, Elan havia morrido para que esta criança pudesse viver no mundo novo. Vou voltar para o país do verão, onde as brumas circulam ao redor do vale, que chamam de Athlone. Quer ir comigo? Essa é a terra de verão? Ele perguntou. Disseram-me que minha mãe foi para lá. Não exatamente. Meus olhos encheram-se de lágrimas, mas alguns diriam que fica lá perto. Ele olhou em volta e estremeceu, e pensei como deveria ser difícil para ele, sem saber realmente ainda o que havia perdido. Quase tão difícil quanto era para mim, que compreendia tudo bem demais. Então olhou para mim e viu um espírito que não parecia nem com seus avós, nem com seus pais, olhando através de seus olhos. Muito bem, eu irei com você para Athlone. Aqui, no coração do país do verão, às vezes me pergunto por que de todos os que tiveram um papel tão importante nessa história, só eu fui poupada. Sei que estou apenas começando a ver o grande desígnio de tudo isto. Será que o filho de Elan, que representa duas grandes correntes formadoras do nosso povo, irá ser o fundador de uma linhagem de qual o seu salvador um dia surgirá? Isso não me foi revelado. Não tenho nem mesmo conselho de Merlin, embora Elan tenha me dito uma vez que ele lhe havia revelado o seu destino. Deve haver algum modelo traçado. Só sei que é da águia e do dragão, não do corvo da vingança, que surgirá o defensor da nossa terra, e talvez o Merlin tome a forma humana para ajudar esse herói no seu tempo. Aqui no país do verão, onde os círculos de pedra protegem o poderoso Thor, e a promessa do poder permanece. Aguardo o desenrolar dessa história. Final do livro.